Quem sabe, dentro do seu coração existe alguns segredos que vocês ainda não tiveram coragem de dizer para o Senhor. Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vem batendo na minha porta, eu estou tentando lutar, mas todo dia o pecado vem. Eu quero dizer para você que hoje ele vai bater em retirada, porque a palavra de Deus vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Ele é tremendo em tudo aquilo que ele faz. E eu estou muito feliz de estar com vocês. É uma promessa de Deus se cumprindo. É Deus renovando em nós a sua promessa. E eu estou contente porque o Espírito Santo, ele já se faz presente no nosso meio. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, ele tem liberdade no nosso meio. Isso que é o mais importante. O importante não é ter uma igreja cheia de pessoas. O importante é ter o Espírito Santo enchendo as pessoas. Aleluia, Nós estamos Jesus. aqui Glória para se encher cada vez mais dessa presença maravilhosa. Amém? E eu já quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela vida do pastor Sérgio, que teve misericórdia de mim e me convidou para estar aqui com vocês, a todos os obreiros. Amém? Quando eu estava vindo para cá, eu dei uma ligada para o meu pastor, falei assim: pastor, eu estou indo lá ministrar a palavra de Deus, preciso da sua bênção, uma palavra sua. Ele falou para mim assim: eu confio em você, pregue somente a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado pela confiança. Então eu estou aqui debaixo da bênção de Deus, e eu quero ser canal de bênção para a vida de vocês. Aleluia, eu quero dar os Jesus. parabéns por essa mocidade linda. Só tem jovem lindo aqui, parecido com o pastor. Vocês estão de parabéns, amém? É uma data especial. Eu tenho certeza que vocês se prepararam e Deus tem uma palavra para o coração de vocês e para todos nós, amém? Eu gosto de adorar o nome do Senhor. E para mim ficar mais à vontade do que eu já estou, eu quero louvar a Deus com vocês. Vocês topam esse desafio? Amém? Para os jovens também se acalmarem, para as crianças subirem e para o coração de vocês ficarem preparados para a palavra de Deus. Amém? Dá o maior obrigado. O Espírito de Deus está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Operando em nossos corações. Trazendo sua vida e ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são os cativos oprimidos livres são. Os doentes te são sarados, pois o Espírito de Deus está. Quero ver a igreja, amém? O Espírito. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus está. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder.
sua graça e amor. Os feridos de alma são. Oh, glória a Deus. Os cativos. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Glória. Aleluia. Oh, glória a O Espírito Deus. Santo de Deus está neste lugar. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, amém? Na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 10, amém, irmãos? Eu queria ler com vocês na versão NVI, a nova versão internacional, amém, irmãos? Para melhor compreensão de todos, dos jovens, amém? Para ninguém sair daqui com dúvida. Vamos sair daqui com as nossas dúvidas respondidas pelo nosso Senhor, amém? Todo mundo encontrou? Epístola de Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diz assim, no texto sagrado: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, mas não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que habita em vocês tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as vossas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus, amém, irmãos? Tudo o que aconteceu até um dado momento, a gente entende da parte de Deus que o Espírito Santo de Deus impulsionou cada um de vocês, jovens, cada um de vocês, pais, obreiros da casa do Senhor, a fazer algo para o Senhor neste dia. Alguns levantaram as suas mãos e adoraram o nome do Senhor. Outros abriram, escancararam o seu coração e confessaram, quem sabe, os seus pecados ao Senhor. Outros, quem sabe, dentro do seu coração existem alguns segredos que vocês ainda não tiveram coragem de dizer para o Senhor. Mas eu tenho certeza que tudo que aconteceu neste lugar é porque vocês buscaram intimidade com Deus. Aleluia. E o que significa intimidade? Intimidade é uma relação profunda e pessoal que se desenvolve ao longo do tempo. Intimidade, ela nasce ou ela é construída através de um compromisso mútuo, ou seja, quando você tem tempo de qualidade, passar tempo juntos. Segundo, uma comunicação sincera e verdadeira. Aleluia. Terceiro, confiança e respeito. A confiança e o respeito é a base de qualquer relação íntima.
Para a gente poder ter uma relação íntima com o nosso Deus, a gente tem que ser sincero com Deus. Para a gente manter uma relação íntima com Deus, a gente precisa ter uma relação honesta com esse Deus. Para a gente viver uma relação de intimidade com Deus, uma relação profunda com esse Deus, a gente precisa construir essa intimidade. Não é você chegar na igreja hoje e você dizer que você já tem intimidade com Deus, não. Você vai construindo essa intimidade ao longo do tempo. O sofrimento, as tristezas, as desilusões não pode deixar você afastado do Senhor, mas ela vai produzir na sua vida, na minha vida, uma intimidade a mais com esse Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quem escreveu essa carta foi um homem chamado Tiago, como a gente leu. E Tiago, irmãos, ele era irmão de Jesus. E Tiago, ele entendeu da parte de Deus, e através do Espírito Santo de Deus, que ele precisava ter uma relação mais profunda com Jesus Cristo, mesmo ele sendo irmão. Se você analisar o capítulo 1 de Tiago, versículo 1, vai dizer assim o texto sagrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse termo que Tiago ele usa a respeito do nosso Senhor Jesus, servo, ela é traduzida do grego doulos, que tem a conotação de serviço e submissão. Ou seja, ele era irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele entendia que diante do Senhor Jesus ele era um servo submisso. Aleluia. Nesse contexto, servo implica mais do que simplesmente uma posição de serviço. É uma expressão total de dedicação e compromisso. Tiago aqui está identificando como alguém que serve a Deus e a Jesus Cristo com lealdade, obediência e intimidade. Aleluia. Ou seja, ele era irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele vai passar por alguns processos na sua vida, e esses processos que ele vai passar na sua vida vai levar ele a ter uma posição diferente, não dentro de uma sinagoga, não dentro de uma igreja, mas uma posição de intimidade com o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa posição é a posição de lealdade, é a posição de obediência, é a posição de intimidade. Porque não tem como eu falar que eu tenho intimidade com esse Senhor se eu não tenho lealdade nem obediência. Eu preciso ser leal a esse Deus, eu preciso ser obediente a esse Deus, e essa obediência, essa lealdade vai me levar a ter intimidade com esse Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí você fala, mas para ele foi fácil, até porque ele é irmão de Jesus. Não, negativo. A Bíblia vai dizer que Tiago e os seus irmãos, eles eram incrédulos acerca do Messias, eles eram incrédulos acerca de Jesus. Se você analisar o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 2, vai dizer assim o texto sagrado: mas ao aproximar-se da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que tu fazes. Verso 4: ninguém deseja ser conhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Verso 5 vai dizer assim: pois nem os seus próprios irmãos criam nele. Ou seja, irmãos, a intimidade com Deus é mais do que eu estar perto de alguém que eu conheço. Se você fala que você conhece o Senhor Jesus, e você, vou abrir um parênteses, não consegue amar a pessoa que você vê, você não tem intimidade com Jesus, você não crê no Senhor Jesus, porque o texto vai dizer que se eu e você não conseguimos amar aquele que nós vemos, como iremos amar
a Deus que nós não vemos. Ou seja, se eu amo as pessoas que estão do meu lado, se eu suporto as pessoas que estão do meu lado, obviamente eu tenho intimidade com esse Deus, e eu creio nesse Deus, porque esse Deus, Ele é amor. Glória a Deus. Aleluia. Se você for analisar o texto, você vai ver que nem eles criam em Jesus. Eles viram Jesus, irmãos, crescer. E se você analisar, segundo alguns historiadores, eles vão dizer que quando os irmãos de Jesus nasceram, Jesus já era um jovenzinho de 12 a 15 anos. Quando Jesus completa a idade de 30 anos, eu creio que Tiago tinha mais ou menos nessa faixa dos seus 12 a 15 anos de idade. Então Tiago, irmãos, ele era um jovem como vocês. Um jovem como vocês. Se você calcular por essa data. Só que Tiago, ele não acreditava em Jesus. Tiago e seus irmãos não criam que ele era o Todo-Poderoso, o Messias desejado das nações. E quando eu comecei a estudar, pastor Sérgio, acerca da vida de Tiago, da vida de Jesus e seus irmãos, eu começo a entender, igreja, de fato, porque tem muitos jovens nessa faixa dos seus 12, 15, que não compreendem acerca da palavra de Deus, que não conseguem ter intimidade com Jesus. Quem sabe está na igreja, mas não crê no poder milagroso da parte de Jesus. Sabe por quê? Porque falta intimidade, falta ter vida com Jesus. Os irmãos podiam ter visto Jesus crescer, podia ter visto o Senhor Jesus fazer algumas obras na carpintaria de seu pai, porém eles não acreditavam que ele era o desejado das nações. Mas não foi sempre assim. Vai chegar um determinado momento na vida de Tiago, que a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor Jesus, entenda, pelo amor de Deus, o que o Senhor quer falar conosco. Quando Jesus morre e Jesus ressuscita, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele aparece para Tiago. Mesmo o Senhor Jesus sendo irmão, Jesus faz questão de aparecer para Tiago. Sabe por quê? Porque Tiago era alguém que queria fazer a diferença. Tiago era alguém que queria fazer uma enorme diferença na vida dos cristãos. Eu quero dizer para você, quem sabe até hoje, você é jovem, você vem na igreja, você não tem conhecimento do que às vezes é pregado aqui. Às vezes por causa do idioma, do Nihongo, às vezes dá uma embaralhada na sua mente, na sua cabeça. Mas eu quero dizer para você que hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai se revelar a você da mesma forma que Ele se revelou a Tiago. Aquele encontro de Jesus ressurreto com Tiago transformou o coração de Tiago. As convicções de Tiago foram transformadas. A vida de Tiago foi transformada, porque ele teve encontro com Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 7, o texto vai dizer que o Senhor aparece para Tiago e depois para os apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 14, vai dizer que estavam todos reunidos em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e todos os irmãos dele. Gálatas 1, 19 vai dizer assim, que o apóstolo Paulo dá bom testemunho de Tiago. Ou seja, a vida de Tiago, depois que ele se encontrou com o Senhor Jesus, ela teve uma diferença, ela teve uma mudança. Sabe por quê? Porque Tiago começou a construir uma vida de intimidade com Jesus. Aleluia. Não foi de uma hora para outra, igreja. Você tem que construir. Eu preciso construir uma vida de intimidade com Jesus. Aleluia. O Jesus ressuscitado apareceu para ele, glória a Deus. O segredo não é somente aparecer, o segredo é o que eu vou fazer depois que ele se apresentou a mim. O segredo é o que eu vou fazer depois que eu tive um encontro com Jesus. Será que eu vou continuar a mesma pessoa? Não. A Bíblia fala que Tiago estava em oração com as mulheres, dentro da casa, esperando a promessa se cumprir. Gálatas capítulo 1, 19, como eu disse, o apóstolo Paulo lá na frente começa a dar bom testemunho acerca de Tiago. E no capítulo 2, versículo 9, Paulo reconhece Tiago como um dos pilares da igreja de Jerusalém. Ou seja, é crescente, irmãos. É crescente, irmãos. É lá na frente, é mudança de vida, é mudança de posicionamento.
Tiago já não é mais incrédulo. Tiago agora ele é o pilar da igreja. E essa palavra grega, pilares, significa estélio do grego, que significa coluna. Então Tiago agora, ele já não é mais incrédulo, pastor. Ele já não é mais um jovem que não acreditava na promessa. Ele já era alguém que já fazia parte da coluna da igreja. Ele era alguém que já estava revolucionando corações, transformando vidas, pregando a palavra de Deus, exortando quem era para ser exortado, para poder se tornar alguém que tinha intimidade com Jesus. Era a vassoura de comum. Isso dá um exemplo de fé, um exemplo de autoridade e um exemplo de liderança. Quem sabe você no seu coração deve estar falando: Senhor, por que eu não consigo exercer algumas coisas? Por que eu não consigo movimentar, Senhor, algumas coisas na minha vida? É intimidade. É você buscar o Senhor. Não é você puxar saco de ninguém. É você buscar intimidade com o Todo-Poderoso. Aleluia! É você buscar o Senhor de todo o seu coração. Aleluia! E esse homem, Tiago, antes incrédulo, um jovem incrédulo que não cria, o processo veio na vida dele para amadurecer na presença do Senhor. Ele já não estava vendo mais Jesus como seu irmão. Ele já estava vendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia, Jesus. Quem sabe você olha para Jesus e fala: Senhor, me dá, eu preciso, eu quero. Você deve estar olhando Jesus como seu garçom, não sei. Me perdoa a palavra. Me dá, me dá, me dá. Mas irmãos, Ele já deu tudo que eu e você precisa. Ele deu a salvação. A salvação é tudo aquilo que o ser humano precisa. As demais coisas vai ser acrescentadas. Esse homem cheio da presença de Deus, cheio de intimidade com Jesus, ele vai escrever no capítulo 1 assim, no verso 21: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece em vocês. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para te salvar. No verso 22 ele vai dizer assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. O 23 ele vai dizer assim: aquele que ouve a palavra, mas não as pratica, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. E o 25 ele vai dizer assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, essa pessoa será bem-aventurada em nome de Jesus. Aleluia. Se você está ouvindo a palavra do Senhor, como você ouviu nesse dia, eu quero dizer para você que você, sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, vai ser e serão mais aventurados na presença de Deus. Aleluia, vocês vão ser felizes. Glória a Deus. Se vocês praticarem. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus está real nesse lugar, igreja. Quem sabe você até hoje não leu essa carta de Tiago? Quem sabe você não leu detalhadamente tudo aquilo que está escrito aqui? Não vai dar para trazer tudo. Mas essa carta ela tinha um endereço. Essa carta ela não foi lançada para qualquer pessoa. A palavra do Senhor Jesus vai dizer assim, que essa carta ela foi endereçada às 12 tribos que estavam dispersas. No tempo de Tiago, muitos judeus viviam fora da terra de Israel e em várias partes do Império Romano, ou seja, a igreja estava dispersa. E Tiago ele faz questão de escrever essa carta para os irmãos que estavam dispersos. Cada um na sua sinagoga, disperso, passando por luta, provação. Tiago faz questão de escrever, sabe por quê? Porque Tiago, ele sabia que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir todas as coisas. Aleluia, Jesus. Tiago, ele não estava se preocupando consigo mesmo, mas ele estava se preocupando, pastor, com a igreja que estava dispersa. Então eu quero dizer para você, se até hoje você estava dentro da igreja, mas olhando para lá, olhando para cá, disperso, hoje a palavra de Deus, ela está tendo um endereço certo, e o endereço é o meu coração e o seu coração. Aleluia. E ela não vai voltar vazia. Glória a Deus. Qual que era o propósito da carta? Encorajar os cristãos.
instruir os cristãos e advertir os cristãos. Ou seja, Deus ele tem uma palavra para as nossas vidas, palavra de encorajar as nossas vidas, palavra de instrução, palavra de advertência. Sabe para quê? Para nos colocar no centro da intimidade com Ele. Aleluia, Jesus. Ele vai encorajar a minha vida e a sua vida nesta noite. Ele vai encorajar jovens nessa noite, sabe para quê? Para fazer a diferença aqui em Uata. Aleluia. Glória a Deus. Os jovens de Uata e todos vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês vão voltar para a sua congregação diferente. Vocês vão voltar com o seu peito estufado assim, falando assim: agora eu entendi qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu não estou disperso da igreja, mas eu estou com a palavra de Deus que foi interessada para o meu coração neste dia. E você vai dar muitos e muitos frutos, porque essa é a vontade de Deus. No capítulo 4, Tiago ele vai fazer duas perguntas. Ele vai dizer assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Ele vai dizer assim: não vem senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? Cada um de nós, irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de pecado, um mundo cheio de iniquidade, um mundo que pratica todo tipo de coisa que desagrada o coração do nosso Deus. Só que a gente está no mundo, mas a gente não pertence a este mundo. Entendeu? Aleluia, Jesus. Você está neste mundo, mas você não pertence a este mundo. Só que mesmo a gente vivendo neste mundo, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, que você fala assim: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Para onde eu vou correr? Eu quero dizer para você, quando essas lutas entrarem dentro do seu coração e trazer desespero para a sua alma, eu quero que vocês lembrem que você tem alguém lá no céu que está esperando você falar com Ele, que está esperando você falar: Senhor, eu sou essa pessoa aqui, eu sou isso aqui, não estou aguentando mais, me ajuda, Jesus. Aleluia. Sabe o que Isaías vai dizer? Que Ele vai estender a mão direita para você. Ele vai dizer para mim e para você assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha poderosa mão. Você tem um Deus, tem luta, tem adversidade dentro de você, tem uma guerra. O apóstolo Paulo viveu tudo isso quando ele escreve Romanos capítulo 7. Ele vivia dentro dele uma luta diária, e aquilo de bom que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal batia todo dia na porta dele. E ele declarou: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar desse pecado, dessa maldade? Quem sabe você está vivendo dessa forma, querendo acertar, mas você erra, querendo fazer o que é perfeito aos olhos de Deus, mas todo dia o pecado dá uma batidinha na porta do seu coração, e você às vezes fala: ai, pode entrar. Pode entrar porque Deus perdoa. Aleluia, Jesus. Quem sabe você está vivendo dentro de você isso que o Tiago vai dizer: guerras, contendas, brigas, cobiças dentro do seu coração, e você não consegue conversar com seu pai, você não consegue conversar com a sua mãe, e essa luta começa a guerrear dentro de você. Eu quero dizer para você que Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Você quer criar um ambiente de intimidade, começa a ser sincero com Ele. Aleluia. Começa a falar para Ele as verdades que está dentro do seu coração. Aleluia. Começa a criar algo maravilhoso entre você e Jesus. E sabe o que vai acontecer? Toda a tua ansiedade, todos os seus medos vai ser sarado, sabe por onde? Através do amor de Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que o amor lança fora todo medo. Você não pode deixar isso tomar conta da sua vida. Não podemos deixar o pecado invadir o nosso coração. Antes, pede socorro a Jesus. Vem batendo na minha porta, eu estou tentando lutar, mas todo dia o pecado vem. Eu quero dizer para você que hoje ele vai bater em retirada, porque a palavra de Deus vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus.
tempo. E essa carta, se você leu ela, você vai ver que essa carta está falando sempre de intimidade com Jesus. Aquela intimidade que lá no Gênesis capítulo 3 foi interrompida por causa do pecado. Nós sabemos que, como já foi citado aqui, que através da desobediência de uma pessoa chamada Adão, o pecado entrou no mundo. Deus liberou uma palavra para Adão. E a Bíblia vai dizer assim que eles desobedeceram a voz do Senhor Jesus. Sabe como a intimidade é quebrada? Quando a gente deixa de obedecer a voz de Jesus. Adão, ele tinha uma intimidade maravilhosa com Deus, e ela foi quebrada por causa do pecado. Só que eu queria ensinar algo para vocês nessa noite, que o pecado de Adão, ele foi um pecado chamado pecado de iniquidade. E o que significa, Josiel, o pecado de iniquidade? É quando você peca sabendo que você está pecando. É quando você tem aquele tempinho de colocar a mão e falar: opa, não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu tenho intimidade com Jesus. Aleluia, Jesus. Adão, ele recebeu uma palavra para a sua vida, mas ele desobedeceu. E quando ele desobedece, a palavra do Senhor vai dizer assim que Jesus, o Todo-Poderoso, nosso Deus, fala para Adão assim: ei Adão, aonde você está? Aí Adão vai falar: Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi. Como se a gente conseguisse se esconder de Deus. Deus está falando com pessoas aqui. Aleluias. Não tem como se esconder de Deus. Aí o Senhor começa a exortar Eva, começa a exortar Adão, e dá uma sentença para Satanás. Mas quando chega para Adão, Deus fala assim: Adão, você foi o culpado, porque a palavra liberada foi para a sua vida. E a Bíblia fala assim que Deus traz uma sentença para Adão, e através desse ato Deus amaldiçoa toda a terra, pastor. Ou seja, o pecado de iniquidade, ele não é somente na minha vida, mas o pecado de iniquidade, ele toma conta de toda a minha família. Se eu pego com o pecado de iniquidade, irmãos, eu estou colocando em prova a minha família, eu estou colocando em prova a minha igreja, eu estou colocando em prova o meu grupo. Porque é pecado que dá tempo de eu falar assim: não quero fazer esse tipo de pecado, eu prefiro obedecer a voz do meu Senhor. E por causa disso, a terra foi amaldiçoada. E a gente vê Tiago escrevendo acerca das confusões que existem nos nossos dias de hoje, que existia naquele tempo, por causa do pecado. Pecado não tratado, pecado não confessado. Isso traz o que? Maldição para a nossa vida. Aí você fala: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, porque a minha casa está assim, Senhor, porque eu não consigo, Senhor, me desenvolver na tua presença. Irmãos, vamos confessar pecado diante de Jesus. Vamos confessar pecado diante desse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele tem redenção para as nossas vidas, Ele tem salvação para as nossas vidas. Em nenhum momento, irmãos, Ele quer trazer destruição para as nossas vidas. Ele quer trazer salvação para as nossas vidas. Oh, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Deus tratou com o pecado, sim ou não? Tratou. Deus falou assim que dentro de nós tem guerras, tem destruição, tem inveja, tem tudo aquilo que é desagradável diante dos olhos do Senhor. E no verso 4 ele vai dizer que a gente pede e não recebe, porque a gente não sabe pedir. E quando a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites. Irmãos, aqui Tiago está dizendo que isso se chama falta de intimidade, falta de conexão com Deus. Tem um texto bíblico, primeiro livro de Samuel. Vocês conhecem o texto para a gente poder entender o que Tiago está dizendo aqui. A Bíblia fala que existia uma mulher chamada Ana. Quem conhece Ana, levanta a mão. Quem conhece Ana, levanta a mão. Aleluia. Quem conhece Penina, levanta a mão. Glória a Deus. A Bíblia fala assim que Ana, ela não tinha filhos.
ela era estéril. A Bíblia fala que Penina era sua rival e ela tinha muitos filhos, e ela ficava importunando Ana diariamente. Dentro de Penina tinha guerra, dentro de Penina tinha contenda, dentro de Penina tinha o pecado exposto. Só que dentro de Ana não tinha. Dentro de Ana tinha um coração amargurado, mas ela estava chorando, ela estava buscando ao Senhor em todo o tempo. Sabe por quê? Porque ela precisava de uma vitória. E eu quero perguntar para você: quantos aqui precisa de uma vitória da parte de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o segredo de Ana é que ela orava, chorava e se derramava na presença de Deus. Só que a solução de Ana só foi respondida, sabe por quê? Porque Ana entendeu a palavra de Deus. Essa amargura que Ana sentia no seu coração, que levava ela a chorar, que levava ela a se derramar na presença de Deus, ela vinha da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque dentro dela o Senhor estava produzindo, sabe o quê? Uma intimidade. Aleluia. A provação que Ana estava passando, vinda da tentação da parte da Penina, estava levando Ana a ter um momento de intimidade a mais com o Senhor. Sabe por quê? Porque naquele tempo a Bíblia vai dizer que Eli já era velho, Ofni e Finéias estavam fazendo todo tipo de coisas erradas na casa do Senhor, e ele seria um sacerdote. Deus olhou e falou: não quero eles como sacerdote, quero alguém segundo o meu coração, quero alguém que vai fazer a minha vontade, quero alguém como eu. Só que não tinha na terra essa pessoa. Aí Ana, ela começa a entender, pastor, o propósito de Deus para a vida dela e para a terra. Isso aqui é muito tremendo, pega isso pelo amor de Deus. Quando a aprovação leva a Ana a ter uma intimidade a mais com Deus, ela começa a entender o coração de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Tudo aquilo que Ana estava passando diariamente estava levando ela a construir um altar de intimidade com esse Deus, e fez com que ela viesse ouvir a batida do coração de Deus, o desespero, perdão da palavra, do nosso Deus para aquele tempo. Deus precisava de um homem santo na terra. Ana precisava de um filho, e Ana começa a orar: Senhor, se benignamente o Senhor atentares para a oração da tua serva e me dá um filho varão, eu te darei. Deus, você é tudo que eu precisava, de uma pessoa que faça a oração com propósito. Quando você tem intimidade, você ora aquilo que está no coração de Deus. Quando você sofre pelas coisas carnais, você não vai receber. Agora, quando você chora e sofre pelas coisas do céu, o meu Deus, Ele garante a vitória. Ele envia anjo, Ele envia o Consolador, mas Ele nos garante a vitória. Porque o que eu quero, o que eu preciso, está em conformidade com a sua palavra. Ana entendeu, e a oração dela foi ouvida e respondida. Tiago vai dizer, no verso 4, no capítulo 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Verso 5: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito Santo que faz habitar em vocês tem forte ciúmes? Isso aqui é muito importante. A amizade com o mundo, não tem como a gente viver cocheando entre dois pensamentos, irmãos. Vocês foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Vocês foram lavados no sangue do Senhor Jesus para fazer diferença nessa terra. Quem sabe você olha para você e fala: Senhor, será eu mesmo? É você. É que não vai dar tempo se eu contar o que o Senhor fez na minha vida. Eu cresci num lar cristão, de berço eu ouço a palavra de Deus. Passou-se o tempo, eu me afastei de Deus, e eu pensava que não tinha mais chance, mas ainda assim eu cria na promessa de Deus. Eu não aprontei coisas que vinham na minha mente para aprontar, irmão. Sabe por quê? Porque por mais que eu esteja afastado, ou estava afastado, dentro de mim eu sabia que a promessa iria se cumprir. Aleluia. Quando eu vim para o Japão, Deus usou a minha esposa, bateu na porta da casa da minha mãe.
E eu, no meu pecado, na minha vida bagunçada, um jovem de 18 anos, afastado de Deus, músico da casa do Senhor. A minha esposa bate com um grupo de pessoas que estavam evangelizando, e eu mexendo no computador, ela fala assim: vamos orar. Eu falei: não vou orar. Ela: vamos orar. E ela insistiu, e ela era chata, pastor, insistiu. Nunca nem tinha visto essa mulher na minha vida. Ela insistiu, eu fui orar. Peguei na mão da minha mãe, oramos ali na cozinha. Acabou a oração, ela falou assim: vou passar aqui para você ir na igreja. Eu estava investindo, pastor. Eu falei assim: não vou para a igreja. Você queria que eu orasse? Eu orei, não vou para a igreja. Ela: vamos que eu vou passar aqui. Deu horário, ela passou lá. E eu de bermudinha, mexendo no computador ainda. E ela: vamos. Eu falei: não vou. Ela: vamos, não vou. Ela foi desligando o computador. Vamos para a igreja adorar o Senhor. Eu falei: rapaz, que ousadia é essa? Que ousadia, pastor? Aí eu coloquei: eu vou com essa roupa. Que roupa? Naquela época eu usava uns negócios na orelha aqui, pastor. Usava uns negócios no queixo assim. Cabelo amarelo, pensa num moreno lindo desse, cabelo amarelo. E eu falei pra ela assim: eu vou pra igreja assim. Ela falou assim: vai do que você quiser, só vai pra igreja. Irmãos, quando eu cheguei na porta da igreja, que eu saí do carro, que eu pisei as plantas no redor da igreja, eu olhei pra ela e falei assim: o quê? Não tô indo em qualquer lugar. Tô indo na casa do meu Deus. Aleluia. E aquela intimidade que eu tinha, pastor, com Deus. Um jovem que, quando eu tinha meus 12, 13 anos, irmãos, catava latinha na rua. Quando eu via meus amigos vindo, eu jogava já as latinhas de lado, passava por eles. Quando eles iam embora, eu voltava, pegava minhas latinhas e ia vender. Sofrido, passei por muitas situações. Meu pai separou da minha mãe, mas o Senhor me sustentou na presença dele. Aquela intimidade que estava quebrada, naquele dia eu voltei. Estou entrando na casa do meu Deus. Tirei tudo, pulseira, tudo, corrente. Falei assim: ó, toma, depois você me devolve depois do culto. E fui cultuar, irmãos. E eu sentei no último banco, falei assim: eu não vou nem adorar, porque se eu adorar, Deus vai pegar meu coração e tudo que eu ia aprontar, não vou aprontar mais. Eu vou ficar aqui que nem uma muquequinha no canto. Mas não tinha como. Os louvor começou a tocar, irmãos. Eu comecei a lembrar de quando eu tocava na casa do Senhor. As orações das irmãs, aquelas orações barulhentas, começou a entrar no meu coração. Eu falei: sangue de Jesus, tem poder agora não, Senhor. Quero ficar mais um pouquinho lá fora. Mas não teve jeito. Quando o pregador foi pregar a palavra de Deus, eu lá no cantinho, não tinha nem Bíblia, irmãos. Ele começou a pregar e ele falou assim: ó, lá no fundo lá, ó, aquele rapaz lá. Eu falei: sim, o rapaz estava lá, se for eu não vou. Você mesmo aí que está falando, se for você não vai vir. Vem para cá, Deus está te chamando. Então, como que Deus me viu ali, irmãos? Ele está aqui para minha esposa, não deixou mentir. Eu não sei como eu fui, irmão. Sei que eu estava lá na frente. E ele olhou para mim e falou assim: Deus tem uma obra na sua vida. Aleluia. Ele apontou para os músicos e falou assim: está vendo aqui? Eu te vejo tocando aqui. Eu falei assim: alguém deve ter falado para ele que eu toco uma violinha, antes de tocar umas coisinhas, né? Isso aí tá fácil. Aí ele profetizou mais coisas, ele virou para o altar e falou assim: está vendo esse altar? E aí ele forçou, né? Você vai pregar nesse altar. E ele começou a fazer promessas para a minha vida. Sabe o que aconteceu na minha vida naquele dia? Eu fui embora normal, tranquilo. Embora tranquilo. Quando eu cheguei na porta da minha casa, que ela levou eu e minha mãe embora, ela falou assim: não está esquecendo de nada não? Na bolsa aqui, essas coisas. Eu falei: não, homem, misericórdia, pega essas coisas e joga no lixo. Joga no lixo essas coisas e amanhã leva eu em algum lugar aqui nesse lugar que compra terno. Eu quero ir bonito para Jesus no domingo. No sábado eu aceitei Senhor de novo. E no domingo eu já comecei a viver um momento de intimidade com esse Deus. E até hoje eu estou na presença do Senhor. Quem sabe você está sem forças para caminhar. Eu quero dizer para você que Ele está neste lugar e Ele quer sarar a sua vida. Ele quer sarar o seu coração. Aleluia. A graça é o poder, igreja, que me liberta do pecado. A graça de Deus, quando ela é derramada no meio da igreja, ela transforma vidas, ela transforma os corações. E para me finalizar, o pastor me deu até 10 e 15. O verso 8, que é o tema de vocês: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o seu coração. Coloque de pé em nome de Jesus.